Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, Deus abençoe a todos. Este é o programa Palavras de Fé com Vilmar Vedusky. E esse irmão deseja que todos sejam abençoados. Receba o abraço desse amigo, desse irmão que deseja que a graça do Senhor venha se derramar sobre os corações daqueles que temem a Deus. A palavra divina diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus amigos, meus irmãos de fé, temer a Deus é o princípio que não deve ser jamais desfeito em nossas vidas, ou ferido em nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos ajude a caminhar nesse princípio e jamais perder esse princípio do temor do Senhor. No temor de Deus estamos aqui. No temor de Deus, diz a palavra, por Deus vivemos, nos movemos e existimos por Deus. Esse é nosso temor. Amamos o Senhor. E esse temor é um respeito, um amor profundo em nossos corações pelo nosso Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus maravilhoso, glorioso, que nos amou de tal maneira, que nos deu seu Filho unigênito, para crer nele e ser salvo eternamente, para não perecer eternamente. Que Deus abençoe a todos, que todos possam abraçar Cristo e a vida eterna. Somente Cristo pode dar a vida eterna. Os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que se fez carne na sua grande obra de encarnação. Meus amigos, meus irmãos de fé, o Senhor deixou o trono de glória e se fez carne. Na encarnação como homem, ele viveu nesta terra dependendo unicamente de Deus Pai, na condução, na direção, na unção do Espírito Santo como homem. E como homem, ele viveu nesta terra simples, aprendeu a viver como homem. E a palavra divina diz que na maturidade dos seus 30 anos, que é a maturidade, para os judeus, ele é batizado por João Batista. E a palavra diz que ele ora e os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele como revestimento para a obra ministerial. E o Senhor ministra 3 anos e meio, correspondendo ao reino de Deus, ministrando o reino de Deus, a palavra correspondente ao reino de Deus, ministrando o reino de Deus. E as suas primeiras palavras foram estas: arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Cristo é o próprio reino dos céus. E com arrependimento recebemos Cristo como Senhor e Salvador e vida. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. O Senhor ministrou com respeito ao reino, curou os enfermos, libertou os oprimidos, e foi à cruz e derramou seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. E Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou dos mortos. Adoramos a Cristo, temos esse temor por Cristo. Louvado seja Cristo nesta hora sagrada de oração, de meditação da palavra divina. O Senhor ascendeu aos céus, e antes de ascender aos céus, a palavra diz que ressuscitado dentre os mortos, 40 dias, ele pregou com respeito ao reino, preparou seus discípulos e ascendeu aos céus. Assentou-se à destra de Deus, o Pai. Que coisa maravilhosa, misteriosa, gloriosa que é a Trindade divina. Então o Espírito foi derramado. Meus amigos, meus irmãos de fé, Deus, o Espírito Santo está conosco, edificando a igreja, e nós amamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo dia após dia nos conduz desse temor, no temor do Senhor, servindo a Deus com temor, servindo a Deus com um coração voltado para Ele, um coração consagrado, com um coração santificado. Pois a palavra divina diz, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, andai em paz com todos. Andai em paz com todos e em santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso nós, filhos de Deus, temos que viver o que Ele disse. Como está no livro de Lucas, capítulo 9, 23, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
dia após dia, caminhe após mim, siga-me. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida da alma perderá, mas quem perder a sua vida de alma por minha causa salvará. Meus amigos, isso é um orgulho quebrado. Isso é desfazer todo o ego, negar a vida da alma. Deus seja louvado, quando negamos a vida da alma, ganhamos Cristo, a vida de Cristo, o poder de Cristo. Porquanto, de que adianta o ser humano ou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou destruir-se a si mesmo? Não adianta ganhar fama, poder, ganhar o mundo e perder a sua própria alma, no destino eterno, perdido eternamente. Meus amigos, podemos ganhar tantas coisas aqui e perdemos eternamente. É bom perder aqui, mas não perder eternamente. Salvar, viver em Cristo, segundo a sua palavra, é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz dia após dia. Ele disse em Lucas 9:26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em glória sob as suas honrarias do Pai e dos anjos e dos santos anjos. Quem se envergonha dele naquele dia, aquele dia chegará a todos nós e ele se envergonhará de nós. E seremos condenados diante do Pai, diante dos santos anjos. Por isso, não nos envergonhamos. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:15-16. Não nos envergonhamos de Cristo. Amamos Cristo, tememos Cristo, seguimos Cristo, nos consagramos e nos santificamos a Cristo. Isso é viver a vida cristã diária. Não é viver uma religião, uma aparência religiosa. É viver dia após dia tomando a cruz, se santificando, amando o próximo, amando a Deus e fazendo a obra do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com certeza ele diz, vos asseguro, que alguns aqui que se encontram de modo algum passarão pela morte antes de ver o reino de Deus. Que o Senhor venha revelar o reino de Deus. Meus amigos, meus irmãos de fé, quando nós cremos no reino e buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele prometeu e Ele fará. Ele disse que aquele que busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, as coisas são acrescentadas. Isso está lá em Mateus capítulo 6:33. Nós amamos o Senhor, pois nada nos faltará. Buscamos ao Senhor e o seu reino, Ele suprirá todas as necessidades. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quem segue Cristo jamais se envergonhará de Cristo, pelo contrário, testemunha essa nova vida, porque vida cristã é luz, e luz brilha nas trevas. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra, diz o Senhor. Como luz, nós testemunhamos o temor, a vida de Cristo em nossa vida. Como pessoas transformadas, renascidas, uma nova vida, uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo é novo. E testemunhamos dessa vida, desse amor que temos por Cristo, não por uma religião, por uma placa ou por pessoas. Muito mais do que pessoas, amamos o Senhor. Servimos a Ele e não nos envergonhamos de se deslocar das nossas casas, de reunir, de pregar, de evangelizar, de ministrar, de testemunhar. Não nos envergonhamos. Se nós nos envergonharmos dele nesta era, naquele dia, ele se envergonhará. Por isso, meu irmão, minha irmã, perdoe, ame o teu próximo, faça o bem, toma a cruz, siga, não reclame da vida. O Senhor está colocando uma cruz em teu coração e em minha vida para ser carregado. Cada um de nós devemos carregar essa cruz em oração, reunindo, buscando, louvando, glorificando, meditando na palavra e servindo a Deus de todo o coração. Então seremos pessoas realizadas, viveremos em plena paz com proteção e provisão divina. Essa é a palavra verdadeira. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a nos caminhar nesse caminho até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se envergonhe do Senhor, reúna, busque a Deus. Meus amigos,
No Itaú, na Rua Itápolis 407, nesta quarta-feira, nos reuniremos. Na sexta, 8 horas da noite. No domingo, 9 da manhã, domingo, 7 da noite, há reuniões de ministrações da palavra em comunhão com os filhos de Deus. É uma porta aberta para todos que querem se aprofundar em Deus, viver a vida da igreja, porque a igreja é vida. A igreja é vida. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. E nós vivemos esse organismo tendo Cristo como cabeça e reunindo em seu nome. Isso é vida, isso é libertação, isso é revelação. Viver em Cristo, nosso Senhor. Aumente o volume do rádio. Vamos orar. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus que nos amou de tal maneira, que nos deu o seu Filho para não perecermos eternamente. Nos inclinamos, Senhor, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão nesta hora maravilhosa de oração, louvando a Deus por essa nova vida, por andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e louvar ao Senhor por não nos envergonharmos de Cristo diante de quem quer que seja. Mas pregamos, amamos o Senhor e te louvamos por essa graça de viver Cristo, ó Pai, e de viver a vida da igreja de Deus. Que o Senhor ilumine, abra o entendimento e abençoe os que estão orando comigo agora. Senhor, que Tu venha enxugar as lágrimas dos que choram, dá luz, iluminação, revelação, libertando das cargas, das tristezas e dor desta vida. Senhor, nós Te louvamos e cremos e pedimos a bênção sobre os lares e famílias. Nesses dias maus, que Tu venha proteger as crianças, os jovens, adolescentes, as famílias de toda retaliação maligna, de toda opressão, de tudo que é estranho. Protege, guarda, livra de acidente, de ataques malignos, livra da doença, venha sarar os enfermos, socorrer nesta hora, ministrando a Tua paz, Tua bênção, a graça poderosa sobre cada um deles. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Assim seja. Meus amigos, meus irmãos que me ouvem na Rádio Colom FM 90.3 e no canal no YouTube Palavras de Vida e Edificação com Vilmar Biduski. Deus te abençoe e continue abençoando dia após dia. E não esqueça, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus Todo-Poderoso.